Olá, bom dia. Bom dia, minha gente, nessa quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Jaqueline, Juliano Tardelli. Bom dia para você que vai assistir em algum momento do dia essa live. João Vitor, Débora Guiar, a Grace. Bom dia, Indy, Fabrício Ávila, Cláudio Freitas, Felipe. Bom dia, eu tenho uma palavra hoje aqui, quero muito poder compartilhar com você essa palavra. Quero falar um pouco sobre as dificuldades da vida que enfrentamos e achamos que essas dificuldades só acontecem nas nossas vidas e também criamos um reducionismo achando que é o fim, né? Folheava um livro ontem do Max Lucado. Eu tenho alguns livros dele, inclusive na loja lá na nossa store a gente tem bastante material dele. E ontem peguei esse livro para ler dele, do Max Lucado, um autor americano, já morou no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse livro que ele fala: você vai sair dessa. Deus está ao seu lado mesmo quando os problemas parecem não ter solução. E aí é curioso que na contracapa ele escreve assim: não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar toda essa bagunça para o bem. Por enquanto, não seja tolo nem ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. Tudo o que o ser humano quer é se abreviar da dor, é se aliviar do sofrimento. Qual é a pior dor que existe no mundo? Você sabe? Quem sabe me dizer? Qual é a pior dor humana? Coloca aí nos comentários se você sabe qual é a pior dor humana. Talvez você diga: é a dor do parto. Quem sabe você escreva aí: é a dor de cálculo renal. A medicina diz que é quando o ser humano ele é queimado vivo. A pior dor humana, né? Colocaram aqui a perda de um filho, a dor da morte, a dor da alma. A pior dor que existe, queridos, é a dor que eu estou sentindo agora. Porque eu posso ter sentido muitas dores, mas em algum momento, com o tempo, ela ameniza. Mas a pior dor é a que eu estou sentindo agora. É atual. Se é no dente, é a dor de dente. Se é no ouvido, é uma dor de ouvido. Se é na perna, é na minha perna. Essa é a pior dor que existe. Por quê? Porque queremos nos livrar dessa dor. Porque fazemos de tudo para amenizar essa dor. O Philip Yancey, um dos meus autores preferidos, ele escreve muito sobre isso. Tem um livro dele que eu botei aqui na fila para ler e está escrito: onde está Deus quando chega a dor? Eu já li esse livro, é uma edição, uma reedição desse livro, já li há muitos anos atrás e eu vou reler esse livro também. Então, a dor é um grande problema da humanidade. Se a gente observar, a gente sempre vai buscar uma causa e efeito. Por que a gente sofre? É por causa do pecado, é por causa disso. E a gente está sempre buscando, de alguma forma, respostas diante de perguntas que nos sobram. Moisés, por exemplo, ele vivia uma vida tranquila no palácio até que ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, matando um soldado egípcio. E Deus levou ele para o deserto para 40 anos para acalmá-lo. Moisés é considerado um homem manso, mas nem sempre foi assim. Um temperamento colérico matou um egípcio. E Deus falou assim: você precisa ser tratado, meu filho, para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Esse ímpeto, essa avidez, essa energia toda, ela vai atrapalhar. Você precisa de deserto na sua vida. Porque deserto para muitos é lugar desesperador, porque é lugar de dor. Mas também é uma escola. A gente vê a vida de Davi, por exemplo, que com 17 anos foi escolhido pelo Senhor e ungido por Samuel.
já havia sofrido muito na vida nos seus primeiros 17 anos. Abandono do pai, abandono da mãe, que não aparece na Bíblia, ódio dos irmãos, desprezo total da família. Algumas correntes teológicas dizem que ele era filho bastardo. E aí a gente pergunta, caramba, uma vida tão difícil, já havia sido abandonado pelo pai, pela mãe. Só começou, porque nos próximos 17 anos foi também sofrimento, desespero e dor. Eu vou falar hoje sobre o Salmo 3, o primeiro salmo que Davi escreveu na Bíblia. Eu vou usar ele como base hoje na nossa conversa. E aí a gente vê que a vida de Davi, os 17 anos de Davi, foram anos de muito sofrimento, E aí a gente pergunta, por quê? Para quê? Nós não temos essas respostas, mas se você observar as orações que Davi fez nesses momentos, foram orações lindíssimas e elas estão descritas nos Salmos. 40 dos 150 Salmos da Bíblia, com certeza e exatidão. Acreditamos que mais salmos ele escreveu, mas 40 especificamente foi ele que escreveu. E esses 40 salmos, a maioria deles foram orações que Davi fez. Davi fez quando estava tudo bom? Não, Davi fez quando estava sofrendo. Alguns dizem que as orações mais profundas, elas surgem num dos momentos mais difíceis. E é exatamente quando a noite ela encontra o seu ápice de mais escura, logo depois do momento mais escuro, vem o raiar do sol. A gente observa que é depois da tempestade que vem a bonança. A gente vê na história de Daniel, que foi levado para a Babilônia, estava em Jerusalém, e lá na Babilônia, por se posicionar, ele foi castigado terrivelmente. Foi colocado dentro de uma cova com leões famintos. E Deus proporcionou ali um jejum para os leões. Deus fechou a boca dos leões. Observe que nem sempre Deus nos leva a dar ou dás, mas Ele sempre está conosco e também nas adversidades. A gente vê a história de Neemias, que se compadeceu com aquilo que estava acontecendo com o seu povo e resolveu mais de 1.000 quilômetros ir e reconstruir. E ao querer fazer o bem, levantou-se contra ele oposição. Todas as vezes que homens e mulheres de Deus desejarem fazer algo para Deus, oposições vão se levantar, calúnias vão se levantar. Isso faz parte da história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Nós temos a falsa ideia de que somos maioria, de que todo mundo nos ama, mas a verdade é que a Bíblia conta sobre isso. O José e Maria, grávidos de Jesus, o Filho de Deus, uma festa em Jerusalém, a cidade estava tomada de visitantes. José, por não ter muitos recursos, resolveu ir numa hospedaria humilde. Lá, ao chegar, ao dono da hospedaria, ele disse: olha, eu não tenho mais quartos. Você pode tentar a sorte no estábulo. E foi exatamente ali que José e Maria tentaram a sorte, num lugar humilde que nasceu o Filho de Deus. Observe que Deus é especialista em escrever a história de uma forma não convencional. Nós temos o casamento, o primeiro milagre que Jesus realizou, poderia ser um motivo de tristeza, de chacota para o noivo, que deveria bancar toda a festa, mas Jesus transformou desespero, angústia e em honra. No momento da tempestade, quando os discípulos obedecem uma palavra de Jesus e vão para o meio de uma tempestade. Você já parou para pensar? Jesus estava de cima do monte quando ele olhou os discípulos no meio do mar da Galileia enfrentando fortes ventos. A pergunta que fica é: Jesus poderia lá de cima dar ordem ao vento e dizer: aquieta-te? Sim. Ele poderia dizer ao mar: acalma-te? Sim. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele decidiu ir até os discípulos andando sobre as águas, desafiando tudo e todos e mostrando que diante da tempestade, ele é Deus da tempestade, que diante do vento forte, ele é Deus que acalma o vento forte, que diante do bater das ondas no barco, ele é Deus
que acalma o mar. Isso acaba dizendo muito para nós. E eu quero entrar hoje aqui no Salmo número 3, o primeiro salmo davídico. Eu confesso que o Salmo número 1, para mim, foi Davi que escreveu, mas nós não temos convicções teológicas sobre isso. Então, eu gostaria de citar hoje o Salmo de Davi, quando ele fugia do seu filho Absalão, para você entender um pouco desse contexto. Os primeiros 7 filhos de Davi, os primeiros 7 filhos que Davi teve, ele teve com esposas diferentes. É isso mesmo. Os primeiros 7 filhos que Davi teve, todos eles foram com esposas diferentes. Ele tinha um filho chamado Aminon, que era meio-irmão de uma jovem donzela chamada Tamar, que era irmã por pai e por mãe do jovem Absalão, que era lindo. E Davi tinha muitas esposas e elas ficavam cada uma em uma casa ali em Jerusalém. O texto diz que Aminon desejou a sua meia-irmã Tamar. Ouviu um conselho do primo, fingiu-se de doente, o seu pai foi lá e disse: o que você quer? Ele falou: manda minha irmã trazer uma comida para mim que eu vou melhorar. E ela entrou para levar a comida e Aminon abusou sexualmente. Foi um estupro ali dentro da sua própria casa. Tamar, desesperada, depois do ato, foi expulsa daquele lugar. E Davi, por não ter aprendido a lidar com problemas familiares e também não ter se predisposto a isso, o texto diz que Davi se indignou. Indignado deve ter ficado você de ouvir essa história se foi a primeira vez. E ele não fez absolutamente mais nada diante disso. E o texto diz que Absalão, irmão completo de Tamar, resolveu vingar. Elaborou um plano e matou o seu irmão Aminon. A Bíblia fala que quando Davi ficou sabendo disso, pela segunda vez, Davi ficou muito indignado. Mas observe que a indignação não tirava ele de uma posição inércia e não colocava ele diante de problemas a serem resolvidos. Queridos, escute o que eu vou dizer para você. Na vida, conversas difíceis são inevitáveis em todas as áreas das nossas vidas. E muitas são as vezes que nós estamos tentando fugir de conversas difíceis, conversas que nos produzem desconforto, conversas que, quem sabe, tiram a nossa paz, conversas que provavelmente vão gerar em nós algumas decisões. E no Salmo 3, Davi disse: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Davi aqui, ele se encontra desesperado. Davi aqui se encontra numa dor terrível da sua alma. Afinal, eram muitos adversários que estavam espreitando contra ele. Ele havia sido traído por um grande amigo de infância e também o seu conselheiro pessoal, chamado Aitofel. A Bíblia fala que os conselhos de Aitofel para Davi eram como os conselhos do próprio Deus. Davi havia sofrido a traição de Aitofel, que se uniu ao seu filho Absalão para destroná-lo do trono. Tudo que Davi queria era se livrar de uma dor que carcomia o seu peito. Tudo o que Deus desejava era que Davi passasse pela estrada dos desafios e saísse no final mais fortalecido, mais edificado, também experimentado diante das dificuldades que ele viveu. Não foi o primeiro salmo que talvez ele falou, mas foi, com certeza, não foi, mas foi o primeiro salmo enumerado pela Bíblia. E ele diz: Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, apesar de sofrer levantes,
calúnias que Absalão havia levantado contra ele, ele se alegra no Senhor, busca forças no Senhor e diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo e me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ele diz: ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Observe que Davi, diante dos problemas insolúveis que estavam diante dele, sempre, eu vou repetir, sempre fixava os seus olhos em Deus, condicionava no Senhor a sua total esperança. Me lembro de 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá enfrenta 4 reis sedentos. O exército de Josafá era infinitamente menor, sem tempo de reunir o seu exército, com medo, desesperado. Josafá, ele entra na presença do Senhor e ele diz: eu não sei como que o Senhor vai sair dessa, mas eu sei que o Senhor já tem uma saída. Ele diz para o Senhor: não sabemos o que fazer, todavia os nossos olhos estarão aguardando confiantemente no Senhor. Eu pergunto para você, em quem você tem colocado a sua confiança? De quem você tem esperado livramento? Em quem você tem buscado socorro? Você tem buscado autoajuda, ajuda em si mesmo, dentro do buraco, tentando puxar o seu cabelo e tirar você daí? Ou, assim como Davi, você tem olhado para os montes e entendido que é do alto que vem o socorro sobre a sua vida? Ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Ele fala o seguinte: meio em meio a guerras, meio em meio a fuga, porque Absalão vinha com um exército poderoso contra ele. Mesmo quando esse meio, um homem que praguejou contra Davi, saindo de Jerusalém com o seu exército, dizendo: bem feito, você merece tudo isso. Ele ainda assim diz que quando deitava, ele dormia e tornava a acordar. Por quê? Porque o Senhor o sustentava. Ele diz: não me assustem os milhares que me cercam. Levante-se, Senhor, salve-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios. E no versículo 8 ele diz: do Senhor vem o livramento, a bênção está sobre o seu povo. Davi, em todos os salmos, termina declarando uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. No outro dia, uma pessoa me ligou, passando por um momento muito difícil na sua vida, um colega de ministério, e ele passando um momento muito difícil da sua vida, e de repente eu liberei uma palavra de ânimo para essa pessoa, dizendo: olha, coragem, Deus já tem a solução, o fim já está escrito desde o início de tudo. Como eu sempre digo, o futuro está pronto. E aí essa pessoa disse para mim: poxa vida, pastor, como é bom conversar com você, porque eu gostaria muito de ter a animação que você tem. Eu disse: não se trata de animação, se trata de convicção. Convicção de que não podemos fingir que nada está acontecendo quando os problemas chegam até nós, mas não podemos nos esquecer que o final das coisas é infinitamente melhor do que o início delas, e que Deus está no controle, não perde o controle quando os homens saem do controle. Então acredite, tudo isso irá cooperar para um bem maior. Esse livro que eu citei no início dessa live, do Max Lucado, um livro que eu estou folheando, já li ele, estou relendo novamente. Você vai sair dessa. Deus está ao seu lado, mesmo quando os problemas parecem não ter solução. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei, que eu disse: quando a gente está num tempo de vale, quando a gente está vivendo deserto, a gente fica cego, a gente fica surdo e a gente perde a nossa sensibilidade. Por quê? Porque a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ouvir o Senhor e a gente não consegue sentir o Senhor.
mas eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está com você, mesmo que os seus olhos não estejam vendo agora, mesmo que os seus ouvidos não estejam ouvindo, ou mesmo que o seu corpo não esteja percebendo. Por que que eu afirmo isso? Porque em Mateus, no capítulo 28, em suas últimas palavras aqui na terra, ele declarou: eis que eu estou com você todos os dias da sua vida, até o fim de tudo. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus, não irá cumprir? E o Max Lucado, ele finaliza dizendo: você, é o final do livro, mas ele coloca na orelha dele aqui também: você vai sair dessa. Ele declara: não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Por enquanto, não seja tolo nem ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. Eu quero profetizar sobre a sua vida que talvez você esteja vivendo um momento mais difícil. Talvez nesse momento, a noite para você seja mais sombria, mais escura, mas depois do ápice da sombra da noite, vem o raiar do sol. Às vezes, nas nossas vidas, ao acordarmos pela manhã, temos a impressão de que não existe mais sol, que não existe mais luz, que não existe mais a energia e o calor que ele nos proporciona. Olhamos para o céu e tudo que vemos são nuvens densas e cinzentas de chuva. E isso produz, de uma certa forma, em nós um desconforto e até uma desesperança. O meu amigo Salomão escreveu uma canção que ele diz: pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. É sobre isso. É sobre acreditar naquilo que os seus olhos ainda não estão vendo. Não se trata de um determinismo, se trata da palavra de Deus. Nós temos poemas incríveis que eu amo de paixão, escritos por Davi. Mas esses poemas só puderam ser escritos porque Davi passou pelo que ele passou. Foi testado e aprovado por Deus. Que você, ao ser testado, ao ser amassado, ao ser moído, quem sabe você está vivendo essa fase, sendo espremido. Mas quando Deus resolve nos espremer, você pode ter certeza que se você for forte e corajoso, de toda essa prensa vai ser extraído de você sempre o seu melhor. É isso aí. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que a exemplo desses homens aqui que eu falei, Moisés, Davi, Daniel, Neemias, até José e Maria, nós queremos declarar sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está comigo nessa live, que está vivendo talvez um momento de impossibilidade, de adversidade, ou quem sabe alguém que ele ou ela estão representando. Eu quero declarar a paz do Senhor. Como o Senhor disse, a minha paz eu vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do Senhor excede todo entendimento. A paz do Senhor, ela produz descanso. Eu declaro essa paz, a paz de Cristo na vida desse irmão e dessa irmã, que ao deitar, assim como Davi, meio diante de uma guerra, eles logo peguem no sono, porque o Senhor é com eles. Eu declaro profeticamente que essa noite chegará ao fim, que o inverno irá embora, dará o lugar ao outono e logo o verão, que a noite sombria dará lugar aos raios do sol. Se hoje estão vivendo dias de nuvens densas, que há certeza absoluta que para além das nuvens o sol não saiu de lá. Nos guarde, nos livre, nos abençoe, nos direcione e que essa quinta-feira seja uma oportunidade incrível de sermos fortalecidos no Senhor e entendermos que o Senhor está
no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos encha de graça e nos dê a paz. Que Deus nos abençoe. Se fez sentido para você, manda essa live para alguém que talvez esteja vivendo um tempo difícil e está fazendo perguntas. Onde está Deus quando a dor chega? Lance o pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Deus nos abençoe. Valeu!